Meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais essa videoaula. Espero que você goste. Eu tenho um tema para tratar com você hoje com muito apreço. Tríade do tempo. Não sei se vocês já ouviram falar, já leram, já estudaram. Tempo não some. O tempo, o seu tempo, é sequestrado. Você sabe por que está sempre correndo? Não é porque você tem pouco tempo, é porque urgente, crônico, sequestra o seu importante. Aqui nós temos a famosa tríade do tempo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como separar essas três fases, etapas da tríade e como isso transforma a sua produtividade, especialmente para quem atua ali como governança, com risco, com compliance, com gestão dentro das empresas. A sua liderança, a sua governança nunca mais será a mesma após essa aula. Bora começar, pessoal? Vamos começar? Separei alguns temas aqui para tratar com vocês, especificamente da questão da tríade do tempo. E quando nós falamos tríade do tempo, Leandro, o que nós estamos falando efetivamente? O que nós temos que pensar? Eu trouxe para vocês aqui um dos livros que eu fiz a leitura um tempo atrás e já revisitei essa leitura, com certeza, que é o livro do Christian Barbosa, tá? A tríade do, que chama a Tríade do Tempo. E como que ele trata a Tríade do Tempo no final do dia? O próprio autor ele já traz para nós que é uma metodologia de gestão do tempo criada, né, pelo próprio autor, que é o Christian Barbosa, que eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente em um dos masterminds que eu participo, que divide as atividades diárias entre categorias. E essas categorias, elas têm a importância, a urgência, a circunstância. O objetivo aqui é ajudar as pessoas a priorizar as suas tarefas mais importantes, que geram valor e que reduzam a urgência, o desperdício de tempo no dia a dia. A lógica, a metodologia aqui, ela propõe que, se você analisa o tempo gasto a cada uma dessas esferas, você consegue buscar um equilíbrio ideal, onde o maior tempo é dedicado às principais tarefas importantes na nossa profissão. Você que está aqui assistindo agora, você sabe disso. O quanto é importante você ter ali priorizado as suas tarefas. O quanto é importante você ter ali a priorização do que é estratégico, tático e operacional. O que é importante você ter ali a medição e a organização das urgências, que sempre vão ter, não tem jeito. E as circunstanciais. Isso é o que traduz para nós essa famosa tríade do tempo, basicamente. Muito prazer. Para você que não me conhece, eu sou o professor Leandro Jesus. Estou aqui para ajudar vocês em mais essa jornada de tempo, jornada de conhecimento. Eu já estou nesse mercado aqui há mais de 26 anos, como consultor, como auditor, como conselheiro de empresas, e tenho ajudado muitas e muitas empresas a reorganizar a governança, a gestão de risco, compliance, a gestão de processos, as auditorias no dia a dia. Qual que é o nosso propósito aqui? Entregar um conteúdo de valor sempre para vocês. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais dos projetos que eu tenho realizado, é só aproximar a câmera para esse QR Code aqui, que você vai ser direcionado para uma das nossas páginas, a nossa biografia. Lá tem os nossos projetos, que você pode, inclusive, ter acesso a projetos gratuitos no dia a dia, para ajudar você e seu time, a sua empresa, a crescer exponencialmente em todos os setores. Queria agradecer ali os nossos patrocinadores, a própria Core Consultivo, empresa que ajuda em projetos de consultoria, auditoria, gestão de riscos, controles internos, gestão de processos. A Core Consultivo, ela tem um parceiro, que é a Academia do Auditor, onde ministra treinamentos para empresários, especialistas de GRC, lideranças nas empresas. Também nós temos ali um parceiro que é um software de governança, risco e compliance e um software de comparação e análise de dados. Esses são os nossos principais parceiros que têm nos ajudado e patrocinado os nossos projetos no dia a dia. Inclusive, nessa série aqui, estão participando efetivamente para nos ajudar a tirar alguns mitos que tem no dia a dia. O primeiro mito: urgente é igual a importante? Urgente é o que grita, importante é o que move a agulha. Raramente são as mesmas coisas. Exemplo: um e-mail de um cliente grita como urgente,
mas implementar o controle de compliance que previne a fraude é importante. Qual você faz primeiro? O importante ou urgente? Mito 2. Multitarefa aumenta a produtividade? A multitarefa, ela reduz o foco. Cada troca de contexto custa de 15 a 20 minutos do reengajamento do foco. Anota um exemplo. Você está em bloco importante. Notificação chega, você responde circunstancialmente, volta ao importante e perdeu 20 minutos de foco até voltar. Mito 3. Reunião igual a progresso. A reunião sem pauta é um objetivo sem dono e é circunstancial disfarçado de importante. Então, a reunião sem direcionamento, ela está disfarçada de importante. Você tem 5 reuniões por dia, nenhuma tem pauta clara. Resultado, 0% de decisão, 100% de frustração. E qual que é a ponte para nós de governança, riscos e compliance? Isso é muito crítico. Por quê? Quando você confunde urgência com importante, você simplesmente está reagindo a incidentes ao invés de preveni-los. O risco, por exemplo, que nós buscamos identificar, risco do negócio. Implementa controles sem prioridade. Desperdício na certa. Toma decisões emocionais em vez de estruturadas. Falta de governança. Mas existe uma metodologia para isso, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, nessa videoaula, trazendo para vocês exatamente essa lógica da tríade do tempo, onde nós temos diversas formas de analisar a famosa tríade do tempo. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos para vocês visualizarem no dia a dia de vocês como essa tríade do tempo ela acaba impactando muito, mas muito no próprio dia a dia de vocês. Vou colocar aqui na tela, só para exemplificar aqui para vocês. Deixa eu só plugar aqui, iniciar a transmissão, que vocês já vão ter aqui a tela. Vou colocar a tela aqui. Vou colocar alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Para vocês visualizarem como que isso realmente impacta no dia a dia de vocês. Essa famosa tríade do tempo. Deixa eu colocar a telinha aqui para vocês. Tudo que nós fazemos, existe uma forma, um formato, uma tríade. E como que funciona essa tríade no final das contas, Leandro? Vamos lá. Pense junto comigo, pessoal. Tríade do tempo. Aqui nós estamos falando do livro do próprio Christian Barbosa. E na capa do livro do Christian Barbosa, nós temos ali a primeira tríade, que eu separei aqui, que ele trata família como primeiro pilar, ele trata trabalho e ele trata vida. Olha que interessante. Todos nós priorizamos a nossa família, ou deveríamos priorizar as nossas famílias, o nosso trabalho e a nossa vida. Por quê? No final do dia, se você for considerar o tempo, ele não é igual a dinheiro. Muitos de vocês pensavam dessa forma, né? Quando nós pensamos em tempo, o tempo é igual à vida. Quanto mais vida nós temos, mais nós temos tempo, né? Nós podemos chegar até 120 anos, talvez, outros chegam até 60, até 80, aí depende de cada um de nós. Vou colocar aqui uma tríade que vocês devem conhecer. GRC, governança, riscos e compliance. Tem outras tríades que nós podemos aqui pensar também. Estratégico, tático e operacional. Observem, tudo nós tentamos simplificar em tríades para visualizar. Uma outra aqui, que vocês conseguem muito bem visualizar no dia a dia. Vou colocar aqui, ó, importante, que é o do próprio livro, urgente e circunstancial. Circunstancial.
nós temos várias e várias possibilidades de identificar. E tem mais uma, que o tempo é uma própria tríade, né? Eu vou colocar mais uma aqui para vocês. Quando nós pensamos na questão da religião, nós temos Pai, Filho e o Espírito Santo. Olha que interessante. Tudo nos move a uma tríade. Tudo nos move a uma tríade. Eu queria trazer exatamente essa visão para vocês, porque quando vocês têm essa percepção de transformar ali em tríade, para quem me conhece, sabe que eu uso muito essa tríade aqui, ó. Pessoas, processos e sistemas. Para quê? Para tratar o nosso famoso GRC como um todo, controles internos, compliance, auditoria interna. Todas essas fases e possibilidades aqui, pessoal, faz com que nós identifiquemos que as tríades nada mais é do que a relação entre o tempo que nós temos que dedicar para cada fase ali no nosso projeto. E o próprio material, ele traz aqui, né, a tríade do tempo, ela tem a questão do importante, do urgente e do circunstancial. Para quê? Para olhar para a governança, para o risco, para o compliance. Essa é uma abordagem estratégica que nós vamos tratar exatamente aqui, nesse movimento, para trazer essa ideia para vocês. Então, vamos lá. Como eu disse inicialmente, o tempo, ele não some. O tempo, ele basicamente, ele é sequestrado. E como que ele acontece? Porque ele tem impacto direto na governança, exposição do risco e a recuperação estratégica no dia a dia, quando nós não observamos a questão do tempo. Só que quando nós olhamos para o tempo, nós temos que fazer uma sincronia perfeita. Em 3 esferas, o que é importante está no azul, o que é urgente está no vermelho e o que é circunstancial vai estar ali no cinza, para que vocês tenham essa visão completa de como funciona esse passo a passo relacionado ao tempo. Então, vamos lá. Se nós temos aqui a tríade, importante, urgente e circunstancial, o que nós temos que fazer no final do dia é ter esse alinhamento estratégico. Por quê? No nosso dia a dia também, nós temos uma outra tríade, que é fácil de identificação, a identidade, as metas e o planejamento. E quando nós pensamos nessa questão da metodologia em 5 etapas, essas 3 elas se sobressaem. Porque, como identidade, nós temos que definir os papéis e responsabilidades da governança dentro da empresa. No segundo momento, nós temos que definir as metas, alinhamento dos objetivos estratégicos, táticos e operacionais, olhando para requisitos de risco, de governança, de compliance. E o terceiro, na questão do planejamento, mapear as entregas críticas e estabelecer alvos realistas ali dentro da nossa empresa. Por quê? Na fase 1, trazendo para o nosso contexto aqui, olha o que nós observamos na fase 1 da identidade. Nós estamos olhando aqui especificamente para a questão da governança, das metas estratégicas, dos indicadores, KPIs, KRIs. Na etapa 3 a 5 é o planejamento, a organização e a execução, mas também a melhoria. E aí nós temos o nosso playbook com passo a passo de como estruturar todas essas ações com o nosso time. E como que nós visualizamos isso na prática? Quem você quer ser como identidade? Ser produtivo ou não ser produtivo? Prevenir o risco? Em governança, a identidade é clara. Você é o guardião de risco, não o apagador de incêndio. Como metas, você tem que definir 3 metas trimestrais para refletir a sua identidade. Meta 1, implementar a matriz de risco. Meta 2, reduzir o retrabalho. Meta 3, treinar o time. Qual que é a conexão com o GRC? Metas importantes são aquelas que reduzem o risco ou a possibilidade de materialização e fortalece o controle e garante o compliance. Como planejamento, você tem que quebrar cada meta em 3 passos. Implementar a matriz, identificar o risco, priorizar o risco, identificar ou criar os controles e testar esses controles. Planejamento é estrutura. Estrutura é governança. Na etapa 4 da organização e automatização, bloqueio de tempo
para a importância. Você tem que automatizar como circunstancial. Bloco 1, das 8 às 10, o que é importante. Bloco 2, das 14 às 16, o que é importante. O resto é urgente, circunstancial e reuniões. A automatização de controle com software de RC, por exemplo, ele traz uma menor dependência humana, porque ele concentra menos riscos. E para fechar a metodologia na questão da execução, você tem que executar com ritmo e revisar com frequência. Então vamos lá, rito de 15 minutos toda segunda-feira com o seu time. O que avançou, o que travou e o que nós temos que ajustar. A execução consistente, ela é igual ao compliance sustentável. Aí você consegue montar o seu playbook com a metodologia, com passo a passo. Mas tenha reuniões assertivas, não reuniões para marcar a data das próximas. Mas quais são os obstáculos que você vai enfrentar no caminho se você não tiver exatamente o cuidado? Tem 3 passos, pilares e acrônimos importantes aqui. Resistência cultural, que impede a adoção pelo seu time, sobrecarga por urgências que geram falhas e falta de métricas que vai dificultar a implementação desses controles. Só que aí é importante que você tenha um plano de implementação. E como que funciona na prática esse plano de implementação que você tem que colocar de uma vez por todas dentro da sua empresa. Primeiro, diagnóstico para saber o estágio atual. Segundo, planejamento estratégico. E terceiro, execução e formalização no dia a dia que tem que acontecer dentro da sua empresa. Como diagnóstico, primeiro, qual é a foto atual do GRC da sua empresa? Qual é a maturidade? Qual é a matriz? Quais são os riscos? Quais são os controles? O planejamento é como você vai estruturar essas agendas com a sua diretoria, com o seu gerente e com o seu time. E a execução e formalização é a própria formalização da análise de maturidade, da análise de risco dos seus relatórios. Aí você tem a questão do tempo como retorno, como melhoria perceptível, com a integração da tríade do tempo com o GRC, mapeando cada esfera, cada controle de governança, cada risco, cada ação de compliance. Qual é a conclusão no final do dia? A tríade vai reforçar a sua governança, vai mitigar o seu risco e vai garantir o compliance contínuo. Acontece exatamente nessa ordem que eu estou passando aqui para vocês. Vamos lá. Para melhor direcionar vocês com relação de como aplicar o livro do meu amigo Christian Barbosa, da Trilha do Tempo, trazendo benefício para nós no dia a dia, eu criei exatamente o GPS, que é o GRC prático, que veio para ajudar vocês nessa lógica. Então, aqui na bio, na descrição, eu vou deixar sempre links para vocês conhecerem mais dos nossos projetos. Esse primeiro link é para você ter acesso e a possibilidade de aprender mais sobre o GRC prático, e aí você tem a possibilidade aqui de ter esse conhecimento, basicamente, de dar os primeiros passos. É um curso gravado de 3 a 4 horas, para você ter a visão geral ali e treinar o seu time. No segundo momento, você pode participar das imersões. As imersões, elas acontecem ao vivo, no sábado, trazer esse conhecimento, essa clareza para vocês. E também, se já for o seu momento, se você já é um especialista, você tem a mentoria em grupo individual em governança, riscos e compliance. Todas essas frentes podem ajudar vocês a ter o conhecimento mais acurado em GRC, que vai ajudar, com certeza, a maturar o conhecimento. A ideia aqui era trazer com as nossas práticas de governança, riscos e compliance. Então, a trilha do tempo e uma relação entre os benefícios que podem ser gerados para o próprio GRC no dia a dia. Fica o convite aqui para virem participar dos nossos projetos, só clicar nos links da descrição. Grande abraço, professor Leandro Jesus, espero vocês na próxima videoaula com um tema bem interessante que acredito que vocês vão gostar, como de costume. Grande abraço, pessoal.